E aí pessoal, tudo bem? Quem não gosta de um futebolzinho no meio e no fim de semana, não é mesmo? Melhor ainda quando podemos ir ao estádio torcer pelo nosso time do coração. Pensando nisso, você sabe quais são os 5 maiores estádios de futebol do Brasil? Então se prepara porque eu vou te falar agora nesse vídeo. Em quinto lugar temos o Mineirão, em Belo Horizonte. O estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, é um dos mais icônicos estádios de futebol do Brasil. Inaugurado no dia 5 de setembro de 1965, o estádio tem capacidade para 61.846 pessoas e é utilizado pelos times tradicionais da cidade de Belo Horizonte, como o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Em junho de 2014, tornou-se o primeiro estádio brasileiro e o segundo do mundo a conquistar a categoria máxima de certificação ambiental Leadership in Energy and Environmental Design, concedida pelo Green Building Council Institute. O grande estádio também é lembrado como o palco da maior derrota da seleção brasileira de todos os tempos, na Copa do Mundo de 2014, quando nós perdemos por 7-1 da Alemanha. Que vergonha! Em quarto lugar, Arena Castelão, em Fortaleza. Outro gigante e imponente estádio de futebol do Brasil, o Governador Plácido Castelo, ou simplesmente Arena Castelão, ocupa a posição de número 4 do nosso ranking. A arena foi inaugurada em 11 de setembro de 1973 e tem capacidade de 63.903 torcedores. Os principais times que usam o estádio são o Ceará e o Fortaleza, ambos da Série A do Brasileirão 2021. O estádio já foi palco da Copa das Confederações em 2013 e em 2014 recebeu os Jogos da Copa do Mundo no Brasil. Inclusive, a nossa seleção jogou por 2 vezes lá. Outro importante e marcante ocorrido no Castelão foi a presença do Papa João Paulo II em 1980, quando esteve em visita ao Ceará. Nesta ocasião, o estádio teve o seu recorde de público de 120 mil pessoas. O evento contou também com a participação de Luiz Gonzaga, que homenageou o Papa com uma canção. Em terceiro lugar, Morumbi, em São Paulo. Na terceira colocação da nossa lista de maiores estádios do Brasil está o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Localizado em São Paulo, o estádio pertence ao São Paulo Futebol Clube e foi inaugurado em 25 de janeiro de 1970. O estádio também é o maior entre os particulares, com capacidade para 66.795 torcedores. O templo do futebol sul-americano já sediou grandes decisões nacionais e internacionais, como as 3 conquistas do São Paulo na Copa Libertadores da América, principal competição do continente, e os 6 títulos do Campeonato Nacional do Brasil, além de outras competições internacionais que o São Paulo disputou até hoje. Inicialmente, o estádio chegou a ter capacidade para quase 150 mil pessoas, mas foi passando por ajustes estruturais ao longo do tempo e perdendo esta capacidade. Em segundo lugar, Mané Garrincha, em Brasília. No top 2 da lista temos o estádio Mané Garrincha, outro grande estádio de futebol do Brasil. O Estádio Nacional de Brasília é também parte da história do futebol no nosso país. O estádio anterior foi totalmente demolido para dar espaço à construção do novo estádio de futebol de Brasília, que seria usado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Mané Garrincha foi inaugurado em 18 de maio de 2013 e tem capacidade para 72.788 torcedores. Custou cerca de 1,7 bilhão de reais para ser construído. Este foi o estádio mais caro para a Copa do Mundo. O Mané Garrincha serve aos clubes de futebol de Brasília, como o Brasília Futebol Clube. Apesar de ser o mais novo da lista, o Mané Garrincha recebeu jogos importantes da Copa do Mundo, das Olimpíadas de 2016 e da Supercopa do Brasil. E em primeiro lugar, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Claro, nós temos o estádio Jornalista Mário Filho na primeira colocação. O maior estádio do Brasil e um dos maiores do mundo. Em questão de importância, o Maracanã é o mais importante, o mais emblemático estádio de futebol do mundo. O estádio foi inaugurado em 16 de junho de 1950 e projetado para a Copa do Mundo de 1950, comportando naquela ocasião 155 mil pessoas. Ao longo do tempo, o Maracanã passou por várias reformas e adaptações. Hoje, o grande estádio de futebol tem a capacidade para 78.838 torcedores, sendo assim o maior estádio do Brasil. O Maracanã já sediou eventos importantíssimos na história do futebol. Não é à toa que é visto por muitos
como o maior templo do futebol mundial, o 10º gol de Pelé, as finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014, além de Jogos Olímpicos, torneios internacionais como a Libertadores da América e muitos, muitos outros. Todos passaram pelo Maracanã. Agora me conta, você gostou da nossa lista? Aqui na tela nós temos mais 2 vídeos que pode ser que você goste e queira dar uma olhada. Se inscreva aqui também no canal, que nós estamos preparando muitos mais vídeos como este. Se inscrevendo, você recebe um aviso quando sair o próximo vídeo. Então, vale a pena se inscrever. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!